Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias que Edificam. A história que nos edifica narrada neste vídeo é sobre a morte do filho de Betseba. Diz assim a Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12, verso 25. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu à luz para Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança estava morta, porque eles diziam: eis que, estando a criança ainda viva, nós falávamos com ele, porém ele não nos dava ouvido. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Por que mais se afligiria. Porém, Davi viu que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Por isso disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou, ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, serviram-no e ele comeu. Para entendermos uma lição importante dessa história, precisamos ter em vista que esta criança é algo negativo. Por qual razão? Porque esta criança é um fruto de um adultério seguido de um assassinato que o rei Davi cometeu. Então, esta criança representava uma mancha, né, na vida e no reinado de Davi. Além de também representar uma afronta, né, uma ofensa a Deus, que pela sua justa santidade precisava tratar deste pecado. Então, qual a lição que nós aprendemos aqui? Que existem hábitos na nossa vida que nós enxergamos esses hábitos como uma criança, ou seja, é inocente, não tem nada a ver. Porém, esses pequenos hábitos que nós acostumamos a conviver com eles e enxergamos ele como inocente, nos impede, nos atrapalha de viver a plenitude da vontade de Deus. Durante 7 dias, Davi não viveu como rei, embora sendo rei. Ele tirou sua coroa, tirou sua roupa de rei, não comia mais como rei, não cumpria com as responsabilidades de rei, não ouvia mais os seus conselheiros, né? E ele ficou prostrado em terra e não comia, não se banhava, ou seja, deixou de viver uma vida plena de rei por causa de uma criança que na verdade era fruto de um adultério, fruto de um assassinato. Então veja bem, todas as vezes que nós alimentamos pequenos hábitos destrutivos, ele tira de nós uma parte do que Deus tem para nossa vida. Quanto tempo que você não vive o milagre de Deus? Quanto tempo que você não se relaciona com Deus? Quanto tempo que você não vive uma providência de Deus? Quanto tempo que você não bate, Deus não abre uma porta na sua vida? Talvez seja porque você está alimentando algo que aos seus olhos é inocente, mas diante de Deus não é inocente. Talvez seja a sua vida está andando para trás porque você está alimentando um pequeno hábito que para você é inocente, mas diante de Deus não é inocente. Talvez você tenha pensamentos, tenha atitudes que precisam ser reparadas, que precisam ser extintas da sua vida. Mas você não vê isso como algo grave, mas diante de Deus é errado. Então, enquanto esta criança estava viva, Davi não exerceu a plenitude que um rei deveria exercer. Enquanto nós, como seres humanos, como pai de família, como servos de Deus, como líderes, não eliminarmos pequenos hábitos, nós ficamos travados, limitados naquilo que Deus tem para
executar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós ficamos limitados nas nossas conquistas. Ficamos limitados no nosso desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal. Então quero convidar você a fazer a seguinte reflexão. Estou de fato vivendo a plenitude da vontade de Deus? Estou de fato vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Ou eu preciso eliminar pequenas crianças que são inocentes, porém, quanto mais eu alimento elas, mais elas crescem, mais elas se fortalecem, mais elas se desenvolvem e pode me matar. Reflita sobre isso. Reflita sobre a sua vida espiritual e elimine todo hábito pecaminoso. Deus abençoe. Clique no botão, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e nos acompanhe, pois toda semana, todos os domingos, um vídeo novo com uma história que edifica a sua vida. Até a próxima.